Oi gente, bom dia! Acabei de chegar da academia. Na verdade faz alguns minutinhos, eu só organizei algumas coisas ali pra fazer um lanchinho. Nossa, estou acabada e que bom! Que bom que eu fui, que bom que eu comecei. Hoje na verdade é o primeiro dia. E aí eu peguei mais leve, mas esse leve, estou aqui segurando o celular e já tá doendo. Mas vou fazer um lanchinho, uma receita nova. Eu ainda não experimentei essa receita. Espero que dê certo. Na receita vai batata e peito de frango desfiado. E aí você coloca temperinhos também, para ficar mais gostoso. Como eu estou com muita fome, eu vou cortar os pedaços da batata bem pequenos, para cozinhar mais rápido. Vou colocar um pouco de sal. Eu quero compartilhar com vocês sobre uma coisa que eu tenho pensado e que me fez querer mudar a minha rotina e a forma como eu ando vivendo. Desde ontem, um versículo tem vindo à minha mente que diz assim: tenha cuidado com a maneira como você vive, sabe? Claro que no versículo não tem o meu nome, mas eu quero ler com vocês essa passagem, Efésios 5, do 15 ao 17, diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E em algumas tradições, esse aproveitando ao máximo cada oportunidade, tem assim, remindo o tempo. O sentido dessa parte é como se o nosso tempo estivesse preso e a gente precisasse resgatar, libertar esse tempo. E aí que a própria palavra de Deus diz que os dias são maus, tudo tende ao caos. Ontem, por exemplo, que foi o dia que eu inclusive comecei a pensar sobre isso, foi um dia totalmente caótico, que eu planejei fazer algumas coisas, mas que nada saiu de acordo com como eu planejei. O mais interessante é que a gente pode recomeçar a qualquer momento.
E quando a gente para de fazer determinados hábitos que eram importantes pra gente e a gente volta a fazer esses hábitos, não é como se a gente estivesse ali na estaca zero. A gente está ali continuando a caminhar e seguindo para um alvo. Um dos meus objetivos de ter voltado para a academia é que eu quero futuramente ser mãe. E aí eu fico pensando, gente, eu não consigo ficar em pé quase nada, não consigo fazer muita coisa que eu já fico com a minha lombar acabada. Assim como a mulher virtuosa que cinge os braços, ela fortalece os braços para fazer o que ela precisava fazer, eu também preciso fazer isso. E se eu tenho esse tempo, se eu tenho essa oportunidade, por que não fazer? Então, como vocês viram, hoje eu fui para a academia. Lá eu não gravei muita coisa porque a minha intenção ali era somente não passar mal. E o mais interessante disso é que eu lembrava muito das coisas e o meu corpo já estava ali treinado para fazer aquilo. Claro que eu não consegui colocar os mesmos pesos que eu colocava antes. Eu nem cheguei a fazer a minha série toda, ficou faltando um exercício e completar o cardio. Mas o que eu fiz, eu também não fiz as abdominais, eu só fiz prancha. Mas o que eu fiz foi um grande passo para minha eu do futuro. E para mim eu de agora também. A gente precisa colocar no nosso dia coisas que nos preparem para o que a gente quer viver. Porque a maneira como a gente vive os nossos dias é a maneira como a gente vive a nossa vida. E eu sempre lembro muito da parábola dos talentos, que aqueles que o Senhor chamou de servos bons e fiéis foram aqueles que multiplicaram as bênçãos, os talentos que o Senhor depositou na mão deles, sabe? E eu quero receber isso do Senhor, essa palavra de que eu sou uma serva boa e fiel. E fazer o nosso tempo render, fazer as nossas 24 horas render, é uma forma de glorificar o Senhor. O trabalho, atividades domésticas, o cuidado com as pessoas que a gente ama. São várias as bandejas, né, que a gente precisa segurar. Não sei quais são as bandejas que você segura aí. E como é que eu tenho feito isso, sabe? Como é que eu posso fazer essas coisas para agradar o Senhor? E a gente precisa ter esse entendimento de que as bênçãos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, precisa ser multiplicado e compartilhado com as pessoas também. O Senhor me deu uma casa, Ele me deu um bom marido, Ele me deu uma família, me deu uma igreja amorosa, Ele me deu tantas coisas, me deu um trabalho e me deu também esse cantinho na internet para compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Então, eu preciso compartilhar e multiplicar essas bênçãos. E para isso a gente precisa, pedir por sabedoria e pedir também que a gente aprenda a descansar no Senhor. Porque senão a gente começa a ficar no 8 ou 80. Ou a gente é muito produtivo, faz várias coisas, ou a gente não faz nada. E a gente então tem que fazer render o nosso tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Mas a gente também precisa aprender a descansar. Quero agora fazer um cronograma, uma organização. Eu deixei esse tempo da manhã para fazer isso, porque eu estou totalmente perdida. Todas as vezes que a minha rotina, não sei se isso acontece com você também, que a minha rotina muda muito, eu fico muito perdida sem saber o que fazer. Então, é importante a gente parar e ver realmente como a gente pode distribuir isso ao longo dos dias. Então, o primeiro passo que eu vou fazer agora é fazer uma lista com todas as minhas responsabilidades, como se fosse um despacho da mente mesmo. E depois eu vou separar durante a semana. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, porque eu quero que vocês se organizem. Exemplo de uma casa. Se a gente sempre passa um paninho, se a gente sempre faz uma manutenção diária, coloca as coisas no lugar quando desorganiza, isso faz com que a gente não precise ter aqueles momentos de faxina super cansativos, sabe? Claro que as faxinas acontecem, mas elas podem ser feitas por setor. Você distribui ao longo da semana, se essa for sua realidade, se você tiver essa possibilidade também. Mas se a gente sempre fizer um pouquinho, não vai ser tão custoso assim. E se for, a gente vai escolhendo os nossos difíceis, Porque eu amo essa frase e eu acho que eu tenho ela como lema de vida, que é justo que muito custe o que muito vale. Se manter a minha casa organizada, se receber as pessoas, o meu marido, a minha família, com capricho, se
se cuidar do meu trabalho é algo que tem valor para mim, vai ser algo que vai custar de mim também. Pensando nisso, eu vou começar a organização, eu vou fazer como eu falei pra vocês, né? Enquanto isso, eu vou comer meu lanchinho e vou falar pra vocês, né, como é que ficou. Não ficou com gosto de coxinha, mas é gostoso, é um lanche que eu quero fazer pra deixar já na geladeira, pra quando eu chegar do treino, já ter pronto. Fica só esquentar, muito gostoso. Consegui terminar. Esse aqui só é um esboço, tanto que eu fiz a lápis, porque primeiro eu quero testar para ver se essa rotina vai funcionar. E também, mesmo se funcionar, não é algo que está escrito em pedra, sabe? É algo que eu posso modificar pela mente de acordo com as coisas que vão acontecendo. Então, o primeiro passo foi fazer uma lista com todas as coisas que eu tenho para fazer, sejam coisas mais específicas, coisas mais gerais, coisas que eu faço uma vez por mês, coisas que eu tenho que fazer toda semana e coisas também que eu tenho que fazer todos os dias. Na lista eu também coloquei hobbies, coisas que eu quero fazer por lazer, porque é importante a gente colocar na nossa rotina não somente coisas super produtivas, mas também algo que faça a nossa mente, o nosso corpo descansar. Além do dormir, né? Também fiz uma outra coisa. Eu dividi a casa em zonas. E aí tem um dia específico que eu deixei para ser dedicado para a limpeza dessas zonas. Depois que eu fiz isso, eu fiz um roteiro de rotina para a semana. Então, eu distribuí essas demandas ao longo da semana, deixando espaços livres, né? E aí eu não especifiquei, tal dia eu vou fazer bordado, tal dia eu vou fazer tal coisa. Eu só botei lazer ou livre e aí eu sei que eu posso escolher o que eu quiser, inclusive trabalhar se for necessário, para fazer nesses momentos. Uma coisa importante é começar essa distribuição de tarefas por coisas que você tem horário marcado para chegar. Então, e também deixar um espaço para deslocamento, para você se arrumar. Porque às vezes a gente coloca tantas coisas na rotina que a gente não conta com esses primeiros pequenos detalhes. Também a gente sempre acha que a gente vai fazer uma coisa super rápido e na hora demora muito mais do que a gente imaginou. Então, se você já tem esse hábito, já sabe mais ou menos quanto tempo você gasta em cada coisa, é mais fácil. Mas se não, vai colocando menos coisas. E aí, à medida que você, tá tranquilo fazer isso durante esse tempo. E aí você não tem, senão você reajusta de novo. O importante é ir ajustando de acordo com o que vai acontecendo, porque a vida, ela não é linear. A vida, ela é cheia de altos e baixos, de imprevistos, como eu falei no começo, né? Os dias são maus, tudo tende ao caos. Então, imprevistos podem acontecer. Depois que fiz aqui esse roteiro de planejamento semanal, veio o planejamento semanal, só que mais específico, né? Então, eu especifiquei aqui na organização do dia as coisas que eu vou fazer nesse dia. Como eu falei, não está escrito em pedra. Eu estou organizando a semana inteira com base no que eu sei que vai acontecer hoje, terça-feira. Mas, inclusive, aqui nesse esboço, eu coloquei que eu quero organizar a semana no domingo, porque aí segunda-feira eu já vou saber exatamente o que eu vou fazer. Eu coloquei tudo muito abreviado, tipo trabalho home office, estudos. Mas isso é muito vago. Tá, do meu trabalho, o que eu preciso fazer? Aí aqui tá mais específico. Organizar é algo que é muito importante porque eu economizo, né, o tempo de tomada de decisão e também o nosso cérebro não foi feito para guardar tanta informação e ter tantas decisões simples, sabe? Que poderiam ser feitas em outro momento. Quando a gente fica muito tempo, o que vai fazer? Eu não posso esquecer de fazer tal coisa, não posso esquecer. A gente acaba esquecendo e a gente acaba não zelando direito com as coisas que nós temos para fazer. Já é perto do horário do almoço, agora eu vou só finalizar praticamente a minha rotina da manhã, que é fazer o meu almoço. Basicamente eu vou esquentar o que sobrou da janta de ontem, almoçar e começar a me arrumar para o meu trabalho presencial mais tarde. Então é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que faça você também pensar e refletir sobre a forma como você tem lidado com a sua vida, com os seus dias
que você vive uma vida de maneira mais intencional e mais presente. E não esqueça de se inscrever, de compartilhar e também de deixar o like. E não espere muito. Comece hoje, comece agora com o que você tem, com as condições que você tem. Você vai perceber aos poucos o quanto isso faz diferença no seu dia, tá bom? Um beijo enorme. Tchau!